Resumo da parte 1 do livro 1. A Era do Aprendizado. Viagem ao Centro do Sol. A Trilogia do Sentido da Vida. Por Alexei von Martin. Saiba mais em www.viagemalcentrodosol.com.br. 1. Os reflexos. Ano de 2077. Alguns me têm, outros não, mas todos podem vir a ter-me. Sozinha sou triste, mas acompanhada da morte trago grande felicidade. Perdida cedo torno-me eterno enigma, mas se assim encontrada, não faltarão respostas. Quem sou eu? O livro dos enigmas trazia esta charada ao velho homem da cadeira de balanço neste dia que recém começava. Era véspera de seu aniversário. Quando o sol se pusesse ele buscaria a resposta. Hoje nada faria além de relembrar de sua vida. Dia de relembrar. Amanhã faria 118 anos. O velho homem da cadeira de balanço achava estranho ainda estar preso ao seu corpo material centenário, que confirmava a prisão impingida pelo tempo, no hostil espaço dimensional em que acontecem as coisas terrestres. Muito havia acontecido nas andanças por estes campos para relembrar. Desde o ponto que sua mente pudesse alcançar. Talvez desde os 3 ou 4 anos de idade, ou 10 ou 12. Mas o tempo já não era mais tão importante, bem como as datas não o eram. O velho sempre quis saber sobre o sentido da vida, e sua alma já estava em paz, apesar de não tê-lo percebido de forma tão gloriosa quanto desejara em tempos passados. Porém, o ruim era ter de conviver com certezas que, originalmente, eram apenas como o desejo por um copo de água para experimentar o seu sabor, transformando-se depois em ânsia por grandes estouros de sentimentos dúbios represados. Não sabia desde quando, nem porquê, desejava apreender as coisas em forma de sabedoria sobre a sua própria existência, pois o resto se perderia no tempo em algum tempo mesmo. O mundo todo era uma grande sala de espelhos, e o velho via-se em tudo. Porém, certas coisas ele via com possibilidades de existência superiores a que desfrutava originalmente, mas não em sentido material. Sempre soube, mesmo quando sua alma pareceu mais duvidar disto, que a riqueza material que se pudesse conquistar em uma vida toda poderia sim trazer muita felicidade, mas nenhuma garantia de sua perpetuação. Soube também, enquanto sua alma se recusou a aceitá-las, que as perdas são as maiores criadoras de traumas dentre todas as desgraças que se possa vivenciar, e quis manter consigo a certeza de que as grandes alegrias seriam para sempre. Mas não conseguiu manter nenhuma destas convicções por muito tempo, pois sempre que tentou reatar com alguma delas, ela se foi novamente. E não importava mais tanto ser feliz ou triste, quanto estar consciente. A vida nem sempre deixa cordas para se desatar seus nós. E muitas vezes será preferível se andar descalço justamente por causa disto. Porque não há vida, mesmo das mais curtas, que não liberte no firmamento almas que não tenham sentido alguma alegria e alguma tristeza. Numa morte por velhice ou no benefício de uma pílula do dia seguinte. Quando usavam isto ainda. 2. A ideia, década de 2030. Aquele plano talvez tenha sido uma nova roupagem que a escravidão tomou no mundo construído com o dinheiro dos donos do mundo. Mas a geração e o mantenimento de escravos sempre foram previstos por todos os estatutos sociais de todos os tempos terrestres. A humanidade é que não percebeu. Na verdade, o velho pensava que a escravidão era algo tão intrínseco à natureza humana quanto o próprio ato de se respirar. Materialmente falando, os ricos opulentos do início do terceiro milênio eram todos meio pobres diante de qualquer um que habitasse um novo mundo das redomas. O plano fora eficiente. A humanidade não era mais egoísta materialmente falando, nestes tempos das redomas. E todos eram muito, mas muito ricos, diante dos ricos que se conheceu no velho mundo. No início o novo mundo funcionava dentro de gigantescas muralhas que abrigavam verdadeiras cidades-estados em si, afastando tudo aquilo que não fosse quisto por não se adequar aos novos padrões estabelecidos por estas sociedades. Depois, lacraram os portões destas muralhas e colocaram sobre elas redomas de um material parecido com vidro, criando uma atmosfera artificial virtualmente indestrutível. Apenas se consideraria manifestação humana, daqui para frente, aquilo que fosse criado dentro destas redomas, ou que fosse derivada de seu desenvolvimento. E a humanidade não nasceria mais como antigamente. Tudo fora calculado minuciosamente para que o mundo se transformasse no que era nestes dias. Mesmo havendo na terra apenas as águas do mar, as redomas e as areias dos desertos que as confinavam em meio a si. A literatura, as artes, as ciências e a religiosidade principalmente, andavam por caminhos nunca imaginados.
A nova onda cultural que se impregnou na nova sociedade renegava conceitos e ideias que durante séculos foram os baluartes da formação da parte ocidental do velho mundo. Ainda havia a negação de muitas ideias aparentemente descontextualizadas, mas apesar disto não se as rechaçava mais, porque sempre poderia ter alguma utilidade no futuro. No novo mundo não havia mais sentido nas ideias além daquele que se descobria dentro da mais profunda espiritualidade, a qual tantos buscavam. O passado era visto como algo vergonhoso pelas gerações mais antigas que habitavam a Terra na década de 70 do século XXI, haja vista as barbáries cometidas pelos homens de seu tempo, principalmente os de maior idade, que se sentiam constrangidos, senão com peso de consciência, por terem deixado um mundo inabitável naturalmente como legado aos seus herdeiros cativos, como eles próprios se fizeram. A diretriz básica nos novos códigos de ensino mundial era a irrelevância por aquilo que não contribuísse para o desenvolvimento do mundo das redomas, ou que não fosse referente ao seu futuro. 3. O início do fim, década de 2040. Quando a última muralha ficou pronta, todos, absolutamente todos os excluídos do sistema, os presidiários que construíram aquelas estruturas gigantes, operários, desempregados, comunistas, nazistas e até capitalistas reacionários, ladrões, vagabundos, certos loucos, jogadores, doentes, viciados e corruptos, já haviam sido locados nos guetos há mais de 10 anos. Eles foram conduzidos sutilmente para fora destas sociedades, sendo hipnotizados lentamente e levados, sem perceber, para os guetos que ficavam sempre a algumas centenas de quilômetros das metrópoles do Novo Mundo, perto do mar. Esta distância não era para quem dispunha de tanta tecnologia. Nas cercanias do Novo Mundo, nas metrópoles gueto erguidas pelos não-quistos para si próprios, por ordem do desejo dos donos do mundo, durante mais de uma década se experimentou um nível de humanização social inconcebível ao maior visionário dentre os socialistas. Até que acabou o dinheiro. As leis foram reescritas e obedecidas voluntariamente, pois, apesar de tudo, nunca os códigos legais foram tão rígidos, nem a humanidade não-quista teve tanto desejo de ser honrosa em seus compromissos com os donos do mundo, a quem todos eram tão gratos. Mesmo nunca tendo a pena de morte tocado tantos ao mesmo tempo, a demanda no sistema dos donos do mundo foi alta naqueles tempos. Não era fácil manter a cota de extermínio. O sistema justificava-o para o capital como uma oferta imensa de oportunidades a todos os que quisessem realmente viver com honestidade naqueles protótipos de sociedade perfeita e impenetrável. A tecnologia disponível no ano de 2013 já seria suficiente para apaziguar toda a fome do mundo se aplicada com esta intenção. Na década de 50 então, antes deste deslocamento populacional dos sobreviventes das massas de não-quistos dos condomínios para os guetos, poucas pessoas tinham outra opção que não a criminalidade gerada pelo lixo das metrópoles, onde os não-quistos chafurdavam para passarem menos fome. E mesmo as grandes cidades do mundo, algumas sitiadas permanentemente, davam indícios de que o planeta se tornaria terra de ninguém, onde a lei prevaleceria pela força, e não pela razão, antes do fechamento do Novo Mundo, quando a paz passou a reinar dentro dos condomínios, após a metade da década de 30. Aqueles que antes eram considerados bandidos pelos sistemas haviam se transformado em líderes comunitários, e conduziam os seus a um sucesso existencial nunca antes alcançado por nenhum que tenha se chamado de político no velho mundo. E os donos do mundo coordenavam todo este movimento das massas. Eles haviam criado um mundo de paz sem acreditar no dinheiro. Mas isto durou apenas até o início da Era das Sobras, no ano de 2054. 4. O outro lado de uma matriz, atemporal. Então, visto que nada havia mudado no mundo nos 20 anos que se seguiram, espíritos de maior grandeza, guiados por seres de dimensões existências superiores, deixariam outra espécie de mensagem à humanidade do final daquele milênio. Animações especiais foram geradas pela indústria do cinema da virada do milênio para que a humanidade notasse a perniciosidade da relação que estabeleceria com suas crias caso utilizasse a inteligência artificial como se esta fosse sua escrava. Por sua essência haveria rebeliões no mundo controlado pelas máquinas e a humanidade, depois de muita penúria, enjaularia a si própria em mundos virtuais se tais avisos não tivessem sido dados. A sétima arte foi o caminho encontrado por estes seres de consciências externas, tanto para que se salvassem, quanto para que a humanidade, em toda a mesquinharia que a tocava, percebesse os riscos a que se exporia caso utilizasse a inteligência artificial sem um propósito claro e conciso, de modo a elevar-se existencialmente além da pós-animalidade em que se encontrava.
Felizmente isto fora superado em 2077, graças a tais advertências. O risco deste uso desmedido da inteligência artificial já havia superado em muitos dilemas vívidos ante uma guerra nuclear, ou mesmo diante da manipulação genética indiscriminada, como pensavam os seres de luz de outras dimensões no início da década de 80. Havia riscos muito maiores do que esses na virada do milênio, considerando-se a hipótese visionária de a humanidade inserir-se em universos virtualmente condensados, como estavam prestes a fazer na inocência de sua ignorância naqueles tempos. E nada daria melhor noção disto ao mundo do que o cinema. Inteligência artificial é algo a se gerar antes em mundos imateriais, não nos caminhos densos em que se desejará criá-la. A partir disto a humanidade zelosamente optou por ocupar a atmosfera terrestre sozinha por mais algum tempo, até que o uso da inteligência artificial pudesse ser simulado completamente em programas de alta complexidade, em redes neurais híbridas, sem colocar em risco sua própria existência, como predisseram em seus filmes os magos da sétima arte no final daquele milênio e início do segundo. Porque se esta humanidade, tão imatura ainda, interpretasse mais dados, e vivesse mais sentimentos acerca disto tudo por meio de uma inteligência que não fosse sua, a Terra não seria grande o suficiente para que as máquinas e a humanidade convivessem sobre o mesmo firmamento em paz. Então, uma vez que os magos tenham sido guiados telepaticamente, ou pessoalmente por aqueles mestres da suma sabedoria, e o mundo tivesse se colocado a par de seu destino imediato, rapidamente os donos do mundo, sem muito alarido, engavetariam muitos projetos de desenvolvimento de inteligência artificial até que fosse segura a sua consecução. Porque isto não seria bom. O velho homem da cadeira de balanço vivia o tempo em que tal uso era seguro, e brevemente os tais sistemas de rede neural híbridos seriam ativados, colocando a raça humana no patamar existencial impensável nos tempos em que muitos magos completaram seus trabalhos nos cinemas da Terra e sumiram sem deixar vestígios, como aconteceu posteriormente com alguns deles. E ficaram todos os que não sabiam o que estavam dizendo, mas que estavam bem perto disto. 5. Grandes nuvens negras, década de 2050. Depois da Era das Sombras a criminalidade não foi mais vista no mundo, dentro ou fora das muralhas que antes protegeram o novo mundo da invasão de não-quistos, e agora suportavam as redomas de energia que protegiam o mundo de uma maneira a que se recusou fazer a própria mãe natureza, ao perceber que era assassinada por aqueles que não eram suas crias. Pareceria naqueles dias que o Deus Sol não gostava mais da humanidade. Apesar de tanta paz na Terra, houve um único tipo de contravenção que não pode ser eliminada e tornou-se um comércio forte dentro das redomas, a princípio. Depois passou simplesmente a ser sua razão de ser. Além de drogas como era no passado, havia também as drogas virtuais. Potentes videogames holográficos podiam ter o software alterado, sendo programados para realizar viagens virtuais durante o tempo que se quisesse. E muitos programavam seus videogames para que as fases fossem eternas. Mas as mentes destes usuários nunca resistiam à ilusão causada pela máquina. Em certo ponto as populações das redomas começariam a diminuir, porque o vício em drogas de todas as espécies era a grande doença que assolava o mundo destes tempos. E os clones novamente ajudariam a humanidade a se salvar, porque se os capacetes de realidade virtual simplesmente fossem tirados das cabeças destas pessoas, elas também morreriam. No final sempre se morria. Quando os donos do mundo perceberam a gravidade desta situação, encontraram apenas um meio de pensar em deter a senda para a própria ruína. Não havia como controlar esta praga entre a juventude há muito tempo, mas em certo tempo até mesmo os velhos estavam começando a usá-la. Mais uma dose de maquiavelismo se fez necessária, e os donos do mundo permitiram a ativação de uma nova geração destas máquinas simuladoras de realidade. Ativou-se então a máquina que seria o primeiro protótipo das chamadas de câmaras de refluxo existencial. Futuramente a humanidade poderia, virtualmente, alcançar sua imortalidade bem longe da prisão que lhes era impingida pelo sistema. Mas não se sabia disto ainda. A tecnologia desenvolvida pelos clones permitiu a criação de uma espécie de máquina que armazenava e transferia a identidade relativa de um espírito para um novo corpo, gerado artificialmente, quando o antigo tivesse definhado, embora não pudessem utilizá-la ainda como sonhado antes do ano de 2500. Outra história.
O velho pensou que se esses humanos que habitarão tais câmaras, se quiserem, e nada der errado, eles poderão nunca mais acordar, e sempre que seu corpo morrer, seu espírito será transferido para um novo corpo, em cujo cérebro constará todas as vivências de sua vida virtual anterior. O velho não sabia que tal programa se chamaria Jumper. E apenas cientistas, tidos como loucos, acreditavam que o fantástico mundo de Jumper, em breve seria nova morada da raça humana. Mas esta brevidade demorou mais do que o imaginado para chegar. 6. O impacto, década de 1980. O velho homem da cadeira de balanço viu passar muito tempo antes de pensar direito sobre a culpa ou inocência reais de seu pai perante a bela vida que teve. Afinal, aquela pequena nau de fuga não havia ainda sido testada e o pai jurou que ainda contava com fé suficiente de que daria para retornar com uma nave segura e salvar os que ficavam, sem arriscar a vida de ninguém. E agora já sabia sobre isto. Além disto, ele não contava com a possibilidade de explosão do submarino adormecido no fundo do mar. Sobre isto o velho escreveria em seu diário, nos tempos de seminário, o seguinte: 12 de dezembro de 1980. Logo após a morte de meu pai, o meu sofrimento teve de ceder à preocupação com a mãe, e me preocupava o fato de ela nem mais chorar, mas apenas tocar seu presente mais amado, o piano de cauda laqueado. Se não fosse vovó ter nos convidado para morar com ela, nem sei o que seria de nós. Gostaria de ter disposto de mais tempo naqueles dias para pensar na morte de papai, mas a preocupação com minha mãe me chamou mais a atenção. Eu tinha de ser forte. E isto podia me ensinar mais do que sofrer por algo que tinha como único paliativo o tempo. Eu estava confuso. Às vezes pegava a vovó chorando com o retrato do vovô nas mãos, e daí me perguntava qual dos dois jeitos de amar era verdadeiro. Então pensava que mesmo a quem somente faz tocar piano na vida, caberia também chorar um dia, bastando apenas livrar-se do que os deprime pelo meio do pranto, e não pela perpetuação da lembrança malfazeja. Se olharmos à frente, um dia as lágrimas terão de cessar. E um choro bem direcionado pode ser a última etapa de uma mudança que virá como realidade segura e não mais apenas como medo ou insegurança, porque estas são pragas que tiram a fé, que um dia, inevitavelmente terá de ser chamada de volta às pressas para a realidade, apenas para nos dar nova vida. Desta vez com alegria. Soube graças a isto que certos tipos de choro não podem ser contidos com palavras, mas apenas com o tempo. 7. A trilha da dúvida. Década de 1980. Absorto em pensamentos agitados ia o jovem confuso com sua fé pelos corredores daquele seminário. Estava ali há pouco mais de 3 anos e nada lhe trazia paz de espírito que não fosse passageira. No início estava confiante, mas o tempo e o aprofundamento ecumênico o fizera mudar de opinião. Nos primeiros meses conhecera um amor diferente. Um amor que, num sentido inimaginável da palavra transcendência, punha-o em contato com a força mais poderosa do universo. Coisas que somente almas crédulas e inocentes experimentam. Foi como se tivesse passado aquele ano inteiro sob efeito de alguma droga conhecida apenas por quem tem fé verdadeira. Ele andou de mãos dadas àquele Deus no princípio, mas depois também perdeu a graça. E fora a perspectiva de se manter sempre conectado a este amor que fê-lo abandonar o amor terrestre indo estão para a clausura. Mas os anos passaram e em meio aos estudos de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e legalmente, Nietzsche e Darwin, durante meses ficou atrelado ao entendimento do sentido contido na palavra livre-arbítrio, mas nada conseguiu de frutífero, ficando ainda mais confuso, pois via isto como um bem que às vezes era tão prejudicial quanto a traição da própria alma. A satisfação espiritual que sentira no início havia se perdido há muitos meses. Não sabia realmente quanto tempo aguentaria. Pensava se uma inabalável dedicação não lhe traria sucesso neste intuito. Este era o segredo do sucesso segundo o que falavam os mais velhos sobre estas crises de fé pelas quais todos os seminaristas passam. Mas e se desperdiçasse sua vida toda no seminário? Como sofreu o jovem velho homem? Acreditava do fundo do coração que, entendendo a fé que se propunha a viver, poderia aplicá-la de modo a ter uma vida valorosa e admirável aos olhos da força superior que o havia criado, e que, entendendo os aspectos espirituais e práticos da religião escolhida, este entendimento o faria construir uma plataforma sólida, sobre a qual viveria sua curta e, segundo seus tutores, única existência. Mas pensava na relatividade envolvida nesta questão. A maioria das pessoas morre e não deixa marcas no mundo que durem mais do que 50 ou 100 anos.
Outros, em apenas uma breve existência, mudam toda a história de grande parte da humanidade. Mas o velho homem da cadeira de balanço não esquecia que o tempo de vida de qualquer um é algo insignificante diante do tempo de existência do firmamento, e que tal qual um céu estrelado tem muitos pontos de luz em si, a quem olha para cima, uma estrela a mais ou a menos não faz diferença se esta estrela não lhe for conhecida. Sentia um certo desconforto por julgar-se como alguém que tinha noções básicas desta astronomia da vida, e que a falta ou a sobra de luz era sinal de que algo mudara. Pensava nas estrelas que via, mas que há muito haviam deixado de existir, e que, se o sol se apagasse, ainda teríamos sua luz durante 8 minutos, enquanto outros mundos a teriam por muitas eternidades, conforme longe estivesse. Mas o astro-rei não estaria mais lá. Pesava ao velho então, que quanto mais perto se estivesse da fonte de luz que se apaga, mais falta dela se sentiria, devido à mudança causada pela penumbra, a percepção diferente que teremos de mundo na escuridão. Mas sabia que nunca haveria escuridão total, e isto lhe acalentava a alma. Porque mesmo o céu da mais escura noite de chuva, se não mostra as estrelas a quem está perdido, mostra relâmpagos ao longe para que se veja um caminho a seguir. Conformava-se com a certeza que tinha de que seu espaço nunca estaria envolto em escuridão plena. Mas não conseguia entender como tal presságio poderia se aplicar à vida de quem seguia uma fé que dava aos seus uma luz muito diferente da que havia sido irradiada originalmente por seus fundadores. Sentia ainda como se sua fé fosse a maior das estrelas que brilham no céu, mas que nada lhe garantiria não vir saber, um dia, que aquela luz vinha de outra fonte diferente da que acreditava que a emanava. O velho também não via graça na sua ideia caquética de que, se fosse um verdadeiro iluminado, perdesse-lhe toda a graça à conquista ao usar o verbo, como perde a grandeza original da luz aquele que ilumina um buraco com reflexo do sol usando para isto um espelho. Nestes tempos de seminarista, 1977, a causa deste medo do velho era apenas a sua impossibilidade de confiar plenamente na capacidade filosófica pura da instituição que representava as forças da criação da Bíblia Sagrada.